Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Em terceiro e último lugar, eu queria destacar aqui que o que realmente importa não é nem o que é feito com a oferta, é a expressão do coração. Embora, como eu disse antes, eu não estou limitando o assunto da honra somente à contribuição. Vamos dar alguns exemplos. Quando você se posiciona na hora de fazer os negócios e não aceita mentir para vender mais, não aceita lucros desonestos. Quando você entende declarações da Bíblia como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e diz eu não vou negociar essas coisas, o que é que você está fazendo? Você está honrando a Deus com seus bens. Você está dizendo a avidez do lucro não vai me fazer quebrar os princípios daquele que é o Senhor da minha vida. A minha disposição de honrá-lo como Senhor e obedecê-lo me faz estar disposto até mesmo ter perdas do que justificar o lucro de qualquer forma ou a qualquer custo. Vamos falar de ter perdas? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. Ele está dizendo, é sério que para defender aquilo que é seu, materialmente o seu direito, você está disposto a trazer escândalo no reino de Deus? Aí Paulo faz a pergunta, por que é que vocês não sofrem o dano? Por que é que não sofre a perda? Ele está dizendo, não ama Jesus o suficiente a ponto de engolir sua perda e dizer, eu poupo o reino de Deus de um escândalo? Quando uma pessoa abre mão desse nível de disputa e perdeu aquilo que era direito, esse dinheiro entrou no caixa da igreja como contribuição? Não. Mas é uma honra a Deus? É. Provérbios 19:16 nos diz que o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Produção, confere se é 19:16 ou 16:19 ou 17. Produção, e minha esposa está sentada ali, tá, gente? Eu ponho o dedo no ouvido porque eu fico imaginando um dia eu estar com o ponto e tendo a resposta aqui dentro. Mas é só uma coisa da minha cabeça. Por enquanto não tem. Corre, produção. A Bíblia diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você ajuda um necessitado, 19:17, não é 16, ok. Quando você se compadece de alguém necessitado e abençoa a vida dele, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu queria cuidar do pobre. Você me permitiu estender a ele o meu cuidado. Então você me emprestou dinheiro. Deus está dizendo, para que eu faça o que eu quero. Deus diz, agora eu vou lhe retribuir. Porque o Deus que diz para mim e para você não dever nada a ninguém, Ele também não fica devendo nada a ninguém. Ele honra seus compromissos. Ajuda ao pobre entrou no caixa ou na contabilidade da igreja? Não. Mas foi entregue a Deus? Sim. Além da expressão de honra. Quem está entendendo? Então nós não estamos limitando o assunto aqui à contribuição. Tudo o que fazemos na área financeira. E é lógico que a disposição de andar em generosidade e ser abençoador mostra, né, que nós estamos não só dispostos a obedecer ao Senhor, mas a não ser controlado por aquilo que é material e financeiro. Mas vamos observar que o mais importante é a expressão. Em Malaquias, no capítulo 1, a gente leu do 6 ao 10. Agora eu quero ler os versículos 13 e 14. O texto sagrado diz assim, vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O problema de alguém oferecer um animal defeituoso, além de violar a ordem específica da lei de Moisés, de que o animal do sacrifício deveria ser perfeito, sem defeito. Em primeiro lugar, o que simbolizava também o sacrifício de Cristo. Mas também significa que para Deus, eu e você precisamos fazer o melhor. Deus não está condenando quem entregou um animal defeituoso porque não tinha outra opção. Ele diz, maldito seja o enganador. Ele está falando de má fé. Que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Agora, a pergunta a ser feita é, por que esses judeus do Antigo Testamento ofereciam um animal de segunda linha para o Senhor, em vez de entregar o de primeira linha? Nós não estamos falando de gente desviada ou que não quer nada com Deus, senão eles nem estariam no templo e sequer estariam ofertando. Mas já que foram ofertar, por que estão ofertando o pior em vez do melhor? A Bíblia não é clara a respeito disso, porque aí o assunto é motivação do coração. Então agora
eu quero ser honesto e dizer que eu vou entrar no terreno da especulação. Tem coisas que a gente vai pensando, deduzindo, e a gente vê esse tipo de leitura e aplicação feito por Jesus e até mesmo pelos apóstolos algumas vezes. Então vamos imaginar. O que era feito com a oferta? O sistema de adoração do Velho Testamento não era com música como eu e você fazemos hoje. Davi introduz a música no seu tabernáculo. Ela era basicamente feita pelo grupo dos levitas, mas não por todo o povo. Eles já tinham a prática dos salmos, mas a ênfase não era como a que temos hoje na adoração por meio da música. Era principalmente no sistema de sacrifício. Agora, em termos práticos, o que é que virava o sacrifício depois de ter sido oferecido? Churrasco. O altar do holocausto era a churrasqueira com grelha e tudo. O sacerdote era o churrasqueiro expert, especialista, treinado naquilo. A gordura pertencia ao Senhor, o animal era limpo, a pele, as tripas, os órgãos internos eram removidos, a gordura era queimada diante do Senhor. E a carne que era assada no fogo era comida. A maior parte do sacrifício era comido pelo ofertante e sua família, e uma parte era entregue ao sacerdote e à sua família. Eles comiam aquela carne, virava churrasco. Eu imagino que às vezes o foco do ofertante ficava só no que será feito com a oferta. Eu pensava talvez assim, já que vai virar churrasco mesmo, por que é que eu vou entregar um animal perfeito, que lá fora na hora de vender no mercado pega um preço bom, e não entregar esse bichinho cego, manco? Quando a Bíblia fala de lacerada, é quando um lobo tentou abocanhar, ele salvava, mas o bicho comia variado depois, Ou seja, era o bichinho de segunda linha que não tinha preço bom na hora de vender. Eu acho que o cara imaginava, vai virar churrasco mesmo. Gente, imagine você comendo agora, eu sei que é quase uma tortura fazer isso perto da hora do almoço. Imagina você comendo um pedaço de picanha. Toda vez que eu falo dela, ela aparece na minha frente, é impressionante. Aí você corta um pedaço daquela picanha, não sei você, eu gosto no ponto, põe na boca. Acho que está saboreando ela. De repente você diz assim, que delícia. Pena que o bichinho era cego. Você consegue imaginar alguém com esse poder de degustação? Eu não. E olha que eu já tive superpoderes no meu paladar. Teve uma época, uns 30, 40 quilos atrás, quando eu ainda bebia refrigerante, faz muitos anos que eu estou livre disso. Eu dizia para as pessoas, se me der um copo de Coca-Cola e eu beber isso, eu te digo a embalagem. Não era só dizer se é vidro, lata, eu digo se o plástico é mole, se o plástico é duro, porque afeta o sabor. E um dia eu estou pregando no interior do Paraná, dei esse exemplo. Quando terminou o culto, fomos para a casa que eu estava hospedado. Quando cheguei, tinha um monte de gente lá. A maior parte era da liderança da igreja. Eu pensei, que tá essa multidão? Quando eu cheguei, foi todo mundo abrindo espaço e de repente eu enxerguei, tinha a mesa que estava do lado de fora, numa cozinha externa, e tinha só um copo de Coca-Cola no meio. E aí o pastor falou, a hora do tira-teima. E essas são as testemunhas. Eu peguei aquele copo de Coca, dei um gole, e quando eu dei aquele gole, falei, a Coca é de uma garrafa PET de 2 litros, plástico mole. Falei, mas esse pinguinho que algum miserável colocou de Pepsi Twist Light tentando me enganar, isso é apelação. Um irmão tá do lado diz, cruz credo. Aí eu já emendei uma outra brincadeira que eu fazia. Na época eu sabia de cor os códigos de barra de cada tipo de produto. Eu falei, e pega aí, falei pro dono da casa, pega a embalagem que eu vou dar mais um gole e falar o código de barra. Quando eu falei, ele, o sangue de Jesus tem poder. Agora, nem com esse nível de superpoderes que eu já tive, provando a picanha eu conseguia saber se o bicho era cego, se era míope, se enxergava direito. Porque na verdade não vai mudar o gosto da carne. Agora imagina esse cara dizendo, para que me preocupar em entregar o melhor se não faz diferença? A questão não é o que seria feito com a oferta. É a declaração que está sendo comunicada. Quem está entendendo, diga amém. Eu nunca fui louco de dar à minha mulher uma flor murcha despencando. Mas é flor igual. A outra ia morrer do mesmo jeito. Você imagina? Porque a questão não é a flor, é a declaração que está por trás dela. E quando eles olhavam só para o que será feito e perdiam de vista a mensagem, é onde de fato eles deixavam de comunicar honra. Vamos dar uma olhada em outro exemplo do Novo Testamento, e aqui a gente termina. Marcos capítulo 14.
A partir do versículo 3 diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E a última frase diz: e murmuravam contra ela. Se murmuravam no original grego bramavam, gritavam contra ela. Significa que o negócio virou um barraco. Todo mundo está indignado, porque a frase que eles usam é: por que o desperdício de perfume? Eles estão olhando, desperdiçou, não vai ter utilidade. Aquela turma está dizendo: para ser vendido por tanto. E, gente, os valores que são mencionados aqui são assustadores. Quando ele diz, podia ser vendido por mais de 300, nós não sabemos quanto mais. Se é 315, 330, 350. Imagina que fosse mais de 350, alguém diria quase 400. Agora, isso era para vender o perfume de segunda mão usado. Não significa que é o que custou. Era o dinheiro que dava para fazer em cima. Então, provavelmente deve ter custado mais. Agora, o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Isso significa que dos 30 dias do mês, todos os 12 meses do ano dos judeus tinham 30 dias exatos, diferente do nosso calendário. Você tira a média dos 4 sábados, vamos até exagerar que um mês podia ter 5. Eles tinham um ganho entre 25 a 26 denários por mês. 300 denários é o equivalente a um ano de salário integral. Esse é o valor que foi desperdiçado. Então, multiplique isso pelo que você ganha. O salário, a renda mensal, vezes 12. É lógico que aquela turma está indignada. Mas por que eles estão indignados? Porque eles só estão pensando no que é que dá para fazer com o recurso da oferta. Agora, qual foi a reação de Jesus? Verso 6. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem pode fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Vamos tentar entender isso. O Salmo 16, que é uma das profecias messiânicas mais repetidas no Novo Testamento, diz: não deixará a sua alma na morte, nem o seu corpo verá corrupção. Essa profecia falava de Cristo que, embora morrendo, não permaneceria morto. E não só diz sua alma não vai permanecer na morte, mas diz seu corpo não verá corrupção. Nos 3 dias em que esteve morto, o corpo de Jesus não se decompôs. Diferente de Lázaro, que a Bíblia diz que 4 dias cheirava mal. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus está dizendo: ela ungiu o meu corpo. Jesus está dizendo: enquanto vocês só estão olhando projetos, o que se faz com recurso, essa mulher me enxergou. Ela discerniu a minha pessoa. Ela viu algo que vocês não viram. Ela entendeu a necessidade de um ato profético ungindo meu corpo, simbolizando com isso que a unção real e verdadeira do Espírito Santo vai envolver e guardar meu corpo para que ele não veja corrupção. Jesus está dizendo: enquanto vocês estão olhando o projeto, ela está vendo a minha pessoa. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E aí Jesus conclui no 9: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, Jesus está dizendo, em todos os lugares, em todas as épocas onde o evangelho chegar, também será contado o que ela fez. Só para que a gente aprendesse? Não. Jesus diz para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. E o que ele estava dizendo com isso era o seguinte: onde o evangelho chegar, eu quero que essa mulher seja lembrada pelo que ela fez. É um nível de honra que, dessa forma direta e explícita, ele não deu nem à sua família, nem aos 12 apóstolos. Agora, se como diz 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro os que me honram, ele tem honrado ela dessa forma, foi porque ele se sentiu muito honrado. Porque ela entendeu que contribuição não diz respeito a apenas financiar projeto, mas a enxergar o próprio Senhor e declarar algo a respeito dele. Quem está entendendo, diga amém.